ficar vermelhinho ali. Agora foi. Agora vai. Então, fatores de produção. Os recursos de produção formam um conjunto de fatores de produção. Trabalho, terra e capital, né? Para produzir, trabalho, gera dinheiro, terra, que é para produzir, e o capital para poder fazer os dois aí, se interagir. Então, a utilização desse potencial leva à realização de produção de uma infinidade de bens e serviços. Trabalho. Os cachorros que resolveram fazer uma palestra aqui, tá, gente? Se estiver incomodando aí, vocês me falam que eu não tenho nada, não tem como resolver, não. Os cachorros da vizinhança aqui. Faz parte do ensino remoto, né? Então, a utilização desse potencial leva à realização da produção de uma infinidade de bens e serviços. Então, essa tríade aí, né? Combinação de trabalho, terra e capital, gera aí infinidade de bens e serviços. Trabalho constitui-se de todas as pessoas disponíveis para trabalhar, óbvio. Ou seja, é o potencial de mão de obra no sistema econômico. Principal fator de produção, por enquanto, né? Que com a evolução da tecnologia, isso aí pode ser um pouco alterado, trazendo aí a robótica aí, né? Terra. São os recursos naturais disponíveis, incorporáveis às atividades econômicas. Todo mundo, se a gente parar para pensar, todas as riquezas, todos os produtos, etc., de uma certa forma, vem do que está na terra, né? O carro vem do ferro, o ferro está na terra, e aí vai. Capital compreende o conjunto das riquezas acumuladas pela sociedade, né? Então, fábrica, edifício, máquina, escola, hospital. Quem fez contabilidade básica comigo lembra, né, quando eu falava da questão do homem primitivo, e ele começa a acumular sua riqueza, ele tem a necessidade, né, de registrar. Então, ele vai acumulando lá os animais, as esposas, né, os filhos, o terreno. Isso é primitivo, né? Hoje nós temos as moradias, temos as máquinas, né? Por aí vai. E com o emprego dessa riqueza, que a população ativa se equipa, né, para o exercício das atividades de produção. Então, utilização da moeda nas economias. Desculpa. A utilização da moeda nas economias modernas está muito comum, que se torna difícil imaginar uma economia sem nenhum tipo de moeda, que seja criptografia, moedas virtuais, né, cripto, cartão de crédito, dinheiro virtual. Então, portanto, vamos elencar 3 estágios de desenvolvimento da economia desses primórdios. O primeiro estágio foi a época do escambo, troca, produto por produto. Segundo, aí foi introduzida a moeda nas 3 modalidades, metálica, papel, escritural. E o terceiro estágio, a intermediação financeira. No segundo estágio, aí, metálica, né, tranquila, as pratinhas e papel. É o papel mesmo, a moeda. Escritural, não sei se você sabe o que é isso, mas escritural, por exemplo, você tem o ouro escritural. É um papel que representa o valor do metal físico. O que é isso? Você vai lá no Banco do Brasil, ali na Tamoios, e chega lá e fala assim, eu quero comprar 10 gramas de ouro. Aí o atendente vai falar assim, você quer escritural ou em metal? Aí você, eu quero metal. Aí vem lá com um tijolo lá de ouro, um plásticozinho, e dinheiro para cá, ouro para lá. Não, eu não quero ficar carregando ouro. Então eu vou te dar um papel que representa aquela quantidade de gramas de ouro que você está comprando. Ou seja, uma moeda chamada escritural, né? Um documento que vai falar, olha, isso aqui vale tantas gramas, cujo detentor é o fulano de tal, CPF tal, etc. Então, aquele papel é um documento, uma moeda que você tem. Aí você quer vender, você volta lá no banco, com esse papel escritural, né, que representa o ouro, o banco pega esse papel e te passa o dinheiro. E
o terceiro estágio é a intermediação financeira, né? Aí vem os bancos, né? Transações, os cartões de crédito, né? O dinheiro voa para lá, voa para cá, e ninguém pega nada, né? A turma recebe o salário, quando vai ver, já foi, né? Tá tudo na nuvem. Então, afinal de contas, o que seria fluxo circular de renda? Aqui eu Então, aqui uma pergunta, né? Para eu mesmo concordar. Posso entender que uma economia pode ser representada como um fluxo circular composto pelas famílias e as empresas, trocando dinheiro pelos bens e serviços e pelos recursos de produção. Isso vai ser igual ao fluxo regular de renda da economia. Sim, as pessoas, elas vão trocando dinheiro entre elas, entre as empresas, a empresa empresta para as famílias pegam aquele dinheiro, aplica em produtos, esses produtos que são comprados saem de outras empresas, essas empresas, elas captam recursos que podem ser das famílias, né, via empréstimo bancário, porque as famílias depositam suas poupanças no banco, tá vendo? Então, é um círculo, né, o dinheiro vai rodando. Então, uma das políticas até mesmo para controlar a economia é exatamente a interferência do Estado nesse fluxo de renda circular. Que, muitos de vocês não eram nascidos ainda, mas no governo rápido do Collor, né, ele tinha uma ministra que chamava Zélia Cardoso, e essa Zélia Cardoso, inflação muito alta e tal, aí todo mundo, naquela época, todo mundo queria fazer curso de economia, né? Porque o problema do Brasil era crônico, então todo mundo achava que tinha que ter uma varinha de condão para resolver os problemas do Brasil, né? Então era o Delfim Neto, que a turma toda. Aí o que acontece? Ela foi, interferiu nesse ciclo da seguinte forma: ela confiscou o dinheiro da população. O que ela fez? Vou trazer nos dias de hoje. Salário mínimo R$ 1.100, certo? Então ela falou o seguinte: olha, todo brasileiro, a partir de hoje, só vai poder tirar R$ 1.500. Então, a pessoa que ganha 1.100, 1.500 está dentro, então beleza. Agora, aquele que ganha 1.502, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, o que for para cima, não podia tirar o dinheiro. Era só aquela. E para as empresas também criou uma faixa. Então teve muita gente que entrou no desespero, né? Quebrou. Eu tinha um colega que trabalhava no Correio, né? Ele era português, tinha vindo para o Brasil muito novo, então ele já tinha 18 anos que estava aqui no Brasil e não tinha voltado para a terra natal. Então, nesse tempo, ele casou, teve filho, etc. Então, ele estava juntando dinheiro para levar a família para os pais conhecerem lá em Portugal, né? Aí aconteceu essa encrenca. E o homem, nossa, eu lembro até hoje, ele entrou no desespero. A gente trabalhava no Correio. Entrou no desespero tamanho, ficou tão desiludido, porque aí o dinheiro dele na caderneta de poupança ficou confiscado, né, etc., que ele pediu demissão dos Correios. Ele achou que eram os Correios que eram culpados. E entrou para a BH Trans. Na época, trem é velho, hein, gente? Nossa. Tava surgindo a BH Trans, né? Isso aí era 95, 96, por aí. E aí, então, a ilustração aí desse momento aí da intervenção, desse círculo de renda, né? Então, qual que é a consequência disso aí? Diminui drasticamente a circulação de dinheiro, então esse fluxo aí ele é interrompido, né? Dinheiro, poupança, empresa, diminui, consequentemente, você abaixa o nível de compra de produtos, e aí você desacelera, né, toda a circulação de dinheiro no país. Então você compra menos, se você compra menos, a fábrica fabrica menos, e aí puxa todo mundo para o mesmo nível. Aí você realmente desmonta a inflação. Só que isso aí não perdura, né? Que é o que aconteceu. E aí não durou nem 6 meses isso. Acho que alguém está querendo entrar aí. Não durou nem 6 meses isso. E aí ela teve que recuar.
e ficou com tanta vergonha, pediu demissão e foi para os Estados Unidos e está lá até hoje. Né? Ela foi uma das esposas do Chico Anísio, teve até 2 filhos com ele, ficaram casados um tempo, depois, enfim, a historinha, né? Então, atividade econômica, né? O que é a atividade econômica com esse pouquinho de conversa que tivemos até agora? O que é atividade econômica? É a soma de transações de bens e serviços realizados em uma determinada comunidade através de dinheiro. Né? Compra, vende, tudo mediante dinheiro, né? Escambo, não, dinheiro. Ela pode ser afetada devido aos ciclos econômicos, situação que leva a conflitos sociais. Ou seja, por que o Bolsonaro está desesperado com esse negócio de economia aberta, etc, etc? Por causa disso aqui, ó, atividade econômica. Tá vendo? Vocês agora, a atividade econômica do país, né? O somatório das transações de bens e serviços está baixo, né? Isso aí, dependendo da permanência do tempo, você gera conflitos sociais. A população, o dinheiro para de circular, consequentemente o desemprego aumenta, né? E aí você pode gerar aí conflitos, né, sociais. Está faltando comida, a pessoa começa a entrar no desespero, ou é tudo ou nada. Então, por isso que a grande preocupação do Bolsonaro é não deixar a atividade econômica do país chegar a um patamar desastroso, né? Porque aí sim. O que significa agentes macroeconômicos? Os agentes macroeconômicos são os responsáveis diretos pelas ações econômicas que desenvolvem o sistema, que podem ser agrupados em função da natureza de suas ações. Ou seja, resumindo esse blá 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 todo, agentes macroeconômicos são família, governo, empresas e os países, né, externos, ou seja, o setor externo. Você faz negociações entre família, governo e empresas dentro de um país, e também você essa tríade também faz transações comerciais com os setores externos do país. Que tipo de bens e serviços podem ser? Né? Essas transações de bens e direitos. Bens e serviços, desculpa. Então, esses bens e serviços podem ser classificados da seguinte forma. Bens de capital. Chique isso, né? Todo mundo fala isso aí direto e reto. São os bens utilizados na fabricação de outros bens. Máquina, estrada, né? Aviões de carga. Então, são bens que a gente pode chamar de, lá quando você está estudando contabilidade, são aqueles ativos estruturais, né? Aqueles ativos não circulantes, lá no imobilizado, né? Podemos fazer uma grossa comparação, né? Então, por exemplo, às vezes você escuta na imprensa falando assim, o Brasil ele está exportando bens de capitais, né? Então, isso é muito bom. Claro que estrada não vai entrar, né, gente? Vai exportar estrada, né? Não é isso, né? Então, bens de capitais seriam máquinas, equipamentos, tecnologia, aparelhos, né? Então, isso aí tem grande valor agregado, né? Então, um rádio, por exemplo, é caríssimo, né? Mas você vê os componentes, né? Então, seria isso. O Brasil, ele tem poucos bens de capital que ele exporta, ele compra muito, ele fica mais naquele último lá, ó, bens intermediários, né? São os bens transformados ou agregados na produção de outros bens que são consumidos totalmente no processo produtivo, ou seja, que sofrem transformação para se tornar bens de consumo de capital, e aí no caso externo, né? Porque aqui a gente produz muito bens intermediários, minério de ferro, trigo, algodão, arroz, né? Banana, né? Então, quer dizer, não mudamos muito aí desde a era colonial, né? O Brasil, ele, não sei porquê, ou sei, mas a gente não consegue, às vezes, nem verbalizar. Com o passar do tempo, ele se tornou um país celeiro de comida, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Se isso para frente vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas
nós nos especializamos muito em bens intermediários, né, e não em bens de capital. Então, aí você fala assim, qual que é a vantagem? O Japão, por exemplo, é um alto produtor, um alto vendedor de bens de capital, né? E o país deles é pequenininho, só montanha e terremoto. O lugarzinho que dá terremoto é aquilo lá, né? É terremoto, é furacão, é enchente, é tsunami, né? O que eu estava vendo lá, eles têm umas montanhas, que é cheio de ilha, né? Não sei quantas mil ilhas que tem lá. É uma ilha lá toda deserta, eles estavam lá é, é, jogando de helicóptero lá, uma tecnologia lá, para poder plantar árvore, mato lá em certas montanhas lá. Então, então, por isso que aí você olha, o que dá mais dinheiro? Bem de capital ou bem intermediário? Né? Você tem que cavar muito minério de ferro, muita tonelada de ferro para dar, às vezes, o mesmo valor que algumas centenas de trator, de vagões de trem, né? Aviões, né? Então, infelizmente, aí é a diferença dos países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. E no meio desse negócio todo aí está o bens de consumo, né? Destino-se à satisfação direta das necessidades humanas, de acordo com a sua durabilidade, né? Então, os bens que chegam ao consumidor final, né? E, então, os automóveis, eletrodomésticos, então, são os bens finais que os bens de capitais produzem, né? O que significa mercado? Mercado pode ser compreendido como processo pelo qual as pessoas interessadas em vender algum produto ou serviço encontram-se com pessoas interessadas em comprar. Ó, quem quer vender sempre vai querer ter alguém que vai comprar. Então, podemos estender o seguinte entendimento sobre agentes econômicos. Então, se o mercado é onde está o meio entre comprador e vendedor, então a gente tem os agentes, né, que atuam nesse mercado. Então, a gente chama de agentes superavitários, são os poupadores de recursos, aqueles que têm dinheiro. Se tem de um lado que tem dinheiro, com certeza do outro lado é aquele que não tem, que aí a gente chama de agente deficitário. Então, são os tomadores de recursos, eles demandam recursos, precisa de dinheiro. O mercado, termo genérico, né? Agora, aí você tem uma outra categoria que seria o mercado financeiro. O que é isso? Então, o que é mercado financeiro? É o mecanismo ou ambiente através do qual se produz uma negociação, né, um intercâmbio de ativos financeiros e se determinam seus preços, né? São mercados nos quais os recursos financeiros são transferidos desde as unidades superavitárias, ou seja, aqueles que têm o recurso, isto é, têm excesso de recursos, né? Até aqueles deficitários, ou seja, aqueles que têm necessidade de recursos, né? Juliano Pinheiro aí. Então, as pessoas geralmente participam desse mercado para obter dinheiro ou financiamento a custo baixo, obter ativos de alta rentabilidade ou cobrir posição de dívida, né? Pagar, tampar ali um buraco que você tem na sua empresa. Entenda-se também que ativo financeiro, quando vocês estão estudando, vocês estudaram lá na contabilidade, né? Ativo, bens e direitos, né? Não, aqui a conotação é um pouco diferente. Ativos financeiros, né? Mais para frente, nós vamos retornar isso aqui, seria, né? Ativos que têm poder, que tem seu preço, né? São determinados seus preços, mas eles são ligados a uma liquidez forte, ou seria aí as bolsas, debêntures, os fundos de investimento, né? Então, a classificação do mercado financeiro. A classificação do mercado financeiro é uma tarefa meio difícil, sabe, gente? Porque tem muitos parâmetros. Aí está lá nas páginas lá, 11, 12, 13. Aqui eu peguei aqui uns exemplos, um resumo. Então, a classificação dos mercados financeiros com base nas necessidades dos clientes. Então, você pode, de acordo com as necessidades dos clientes, você pode classificar o mercado de crédito, de capitais, monetário e cambial. Então, quais são as características do mercado de crédito?
já está falando, né? Supra a necessidade de crédito curto e médio prazo, por exemplo, capital de giro para a empresa, né? Vai lá no banco, pega dinheiro para poder pagar o salário dos trabalhadores, porque o dinheiro não deu, consumo para as famílias. Vamos pegar, fazer um crédito aqui, né? Entrar no cartão aqui, né? Para suprir aí algumas demandas da família. De capitais, supra a necessidade de financiamento, mas de longo prazo. Então, investimentos para a empresa, aquisição de bens duráveis, é o tal lá do Finame, né? Monetário, mercado monetário. Supra as necessidades do governo de fazer política monetária e dos agentes intermediários de caixa. Nesse segmento são realizadas operações de curto e curtíssimo prazo, hot money, por exemplo, né, que é você, a empresa precisa de dinheiro de um dia para o outro, vai lá no banco, olha, eu preciso de fazer um empréstimo de curtíssimo prazo, hot money. Aí você já viu a taxa para onde que vai, né? De um dia. Isso é muito comum quando grandes empresas precisam honrar compromissos, por exemplo, com funcionários, né? A folha está lá, 2 milhões da folha e não tem. Aí vai lá no banco para não passar vergonha com os funcionários, vai lá e faz um empréstimo de um dia. E sua liquidez é regulada pelas autoridades monetárias, né? Então, cambial. Supra necessidade quanto à realização de operações de compra e venda de moeda estrangeira. Então, você exporta, né? Isso é muito importante para quem mexe com exportação. Então, como exemplos dessa necessidade, temos as importações, exportações, não só a exportação, né? Importação também. Então, o mercado cambial, troca de moeda, né? Para moeda do país ou para moeda que você está querendo vender, vai ter aí as suas cotações. Ativo ou produto? É o que eu comecei a falar anteriormente, né? Então, o ativo financeiro emitido por ações, então sempre o ativo, títulos de dívida pública, o famoso Tesouro Direto, né? As LTNs. Poderíamos dizer que um ativo, no seu sentido amplo, consiste em algo que possuímos e que tem valor de troca, né? Não sei se vocês já ouviram estudar aí a questão do ativo, aí, no caso das ações, por curiosidade. As bolsas são locais, lá na frente nós vamos falar isso. Não, deixa eu falar lá na frente, que aí eu conto a história lá na frente. Vamos embora o treino. Aí eu ia contar para vocês como que surgiu a Bolsa de Valores. Mas deixa quando eu for tocar nesse tópico, aí eu conto a historinha. Continuando, as características principais dos ativos financeiros concentram-se em liquidez, risco e rentabilidade. Liquidez é a capacidade de um bem em converter em dinheiro, que é um outro bem, que é um outro ativo, né? Risco. Risco é aquilo ali que você está se comprometendo, né? Você pode ganhar ou pode perder. Então, é a variabilidade ou instabilidade na rentabilidade esperada. Olha, eu acho que eu vou ganhar, mas se eu aplicar nesse ativo aqui, qual que é a probabilidade? Aí vai variar de um número bem próximo a risco zero ou grande o risco alto. Por exemplo, cadeia de poupança. Então, o risco é baixíssimo, né? Ações, o risco é altíssimo. Meio termo, títulos do governo, mais próximo do risco baixo, porque você só vai perder o dinheiro que você aplicou lá se o país quebrar, né? Aí ele não vai pagar título, não vai contar nada. Isso vai acontecer. Não vai? A Argentina é um caso. Já é a segunda vez que ela aplica moratória. Então, a turma que tinha título lá, o preço caiu lá para baixo, né? Então, aí você perdeu muito dinheiro. Então, é um risco. Rentabilidade é a capacidade do ativo produzir juros, ser rentável, né? Então, a capacidade de você ganhar com esse ativo para oferir aos seus possuidores. Então, o ativo financeiro, ele tem a liquidez, capacidade de tornar dinheiro, tem o risco de você perder tudo ou ganhar muito, e, para tanto, ele tem que render, né? Render juros. Então, você tem ativos de renda fixa, que é o quê? Esses ativos, eles envolvem uma programação determinada de pagamentos. Então, por exemplo, as debêntures, né? O que são as debêntures? A Copasa está precisando de dinheiro. Aí, o que ela faz? Ela tem várias possibilidades. Uma
é pedir para o governo colocar dinheiro. Não vai querer. O governo vai querer. Ou sim ou não. Peraí, gente, eu acho que alguém está pedindo para entrar. Continuando. Uma vai pedir para o governo, a Copasa lá, né, vai pedir dinheiro. O governo pode emprestar ou não. A outra possibilidade é ela trabalhar, né, suar e entrar dinheiro do próprio lucro, né? Que aí é mais difícil, demora mais, etc. Não dá tempo para esperar, dependendo da necessidade dela. A outra é ela emitir debenture. O que é debenture? É um papel, né? Que ele é como se fosse um papel, como se fosse, não, é um papel escritural, né? Ele tem um valor. Então, se ele vai lá, tá lá, olha, tá na escrita lá do documento, né? Olha, esse papel vale 2 milhões de reais e prometemos que daqui a 5 anos esse papel será resgatado a 2 milhões e 200, ou seja, 10% aí de aumento. Ponto. A pessoa vai lá e compra essa debênture e fica com esse papelzinho guardado. Quando chegar lá daqui 5 anos, ele vai lá na boca do caixa da empresa, aqui ó, vim cá resgatar essa debênture. Aí o banco, a empresa tendo dinheiro, né, ela vai lá, recompra aquele papel, quita a dívida, e ela repassa para a pessoa, né, o principal mais os juros que foi combinado, que está contido no papel. Ou seja, lá atrás, há 5 anos atrás, ela comprou por 2 milhões, X quantidades de debêntures, e passaram-se os 5 anos, esses 2 milhões agora passaram a ser 2 milhões e 200. Então, aí eu vou entregar os 2 milhões e 200. Então, basicamente é isso. Pode acontecer que a empresa vai, para poder atrair mais ainda o comprador, a Copasa pode falar o seguinte, olha, na hora que ela está ofertando lá as debêntures, né? Essas debêntures que eu estou oferecendo, se você quiser, elas podem ser convertidas em ações. Por que isso é interessante às vezes, né? Porque às vezes a Copasa, chegando daqui a 5 anos, não tem o dinheiro para poder pagar os 2 milhões. Ou às vezes tem, mas ela, olha, você quer ser meu sócio? Se você quer ser meu sócio, eu não te devo nada. Você vai participar daqui para frente dos lucros. É uma oportunidade. Isso aí é o mundo dos sonhos, né? O mundo do real pode ser também que a Copasa não vai ter dinheiro. E aí você vai pensar 2 vezes, né? Será que eu vou querer que eu converta esse papel em ações? Se essa empresa está quebrando, ainda vou ser um sócio de uma empresa que está quebrando? Ô, professor, esse debênture é só empresa pública que pode emitir? Não, ou qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma. E se a empresa fala e quebrar, a pessoa que comprou, então dançou. Dança junto, né? Tá. Entendeu? Então, mas é o risco. Ações também é a mesma coisa, né? Você tem o risco. Mas é uma forma menos burocrática de captar dinheiro, sabe? Então, entre empresa e quem quer comprar. Uhum. É uma forma mais rápida. Entendi. E aí você tem as letras do Tesouro Nacional, né? Que todo mundo sabe, né? Que é o Tesouro Direto, né? Que aí você vai lá e compra. Todos os bancos, todo mundo aí que tem banco aí, conta corrente, tem lá. Você entra lá em uma abazinha de investimento. Investimento você sempre vai ter lá a opção de comprar no Tesouro Direto. Ninguém te explica isso, né? Para banco isso não é rentável. Então não é interessante você ficar sabendo disso. Mas aí você tem então, o Tesouro Nacional, ele é considerado como uma renda fixa, porque você contrata, olha, é 2%, 2%, é a taxa Selic, então você contratou uma renda, que é uma taxa, tudo bem que Selic é variável, mas ela vai ser fixa um tempão, né? E aí você tem uma outra modalidade de ativos, que são os ativos de renda variável, né? Que aí entra aí a categoria das ações. Então, são aqueles ativos que não há um conhecimento prévio do rendimento futuro. É meio uma loteria, né? Não vou chegar a falar que é um chutômetro, mas, assim, tem alguns... As ações, você consegue, os especialistas, né, eles conseguem direcionar, tentar
modelos matemáticos, você consegue ver, calcular o risco, né, daquela ação, mas tem uma brecha aí que é incontrolável, né? Então, por exemplo, estão querendo vender aí a Telebrás, né? Tem a Anel, não? Qual que eles estão brigando aí para vender aí? É Telebrás? Telebrás? Eletrobras? Eletrobras, isso. Eletrobras, obrigado. Então, eles estão querendo vender a Eletrobras, aquela coisa, as ações dela tá lá murchinha, né? Fraquinho. Aí agora saiu recentemente aí uma manobra do governo lá no Congresso, porque tá uma resistência danada para vender, mas aí eles fizeram uma manobra que é o quê? Permitindo que ela venda, que ela fique apenas com 35% das ações e os outros 65% ela possa vender. Todo mundo sabe que quem manda numa empresa que tem mais ações, né? Ou 51%. Então é uma forma aí de privatizar e que a turma aí tá passando despercebido. Fica só com o negócio de coronavírus, lá no Covid, e o que eles estão querendo fazer, está fazendo, né? Enquanto fica aí nessas conversinhas aí, prende, como é que chama lá? O general lá tem que ser punido? Não tem, fica o dia inteiro falando, né? Quem acompanha a política aí vê isso aí. O dia inteiro falando sobre cloroquina, se não é cloroquina, sem, com. E enquanto fica nessa aí, a turma lá tá passando a boiada, né? Tá aqui, tá prova. Tá passando o rodo, né, professor? Tá passando. Monta a CPI da bosta e passa o rodo. Fica lá. Não sei se vocês já perderam tempo com isso, mas perde tempo. Quando você estiver assim, bem tranquilo, vai perder tempo vendo a CPI. É um show de horror. E tá dando ibope, gente, mais ibope que o Big Brother, né? Então, é isso que eles querem, e fica falando a mesma coisa. O dia inteirinho é a mesma coisa. Eu não estou falando se está certo ou está errado, não. Estou falando que a coisa não anda. Então, a turma que enxerga um pouquinho mais, né? Tá que aprova coisa lá. Então, vamos lá. A variável então é isso aí. Então, as ações são títulos de participação negociáveis que representam parte do capital social de uma sociedade. Né? Então, uma empresa, ela faz o famoso IPO, né? Então, olha, a padaria do seu Zé cresceu muito. O seu Zé agora tem filial para o Brasil inteiro, está faturando muito. Aí ele vai e fala assim, eu vou captar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, eu vou fazer um IPO, eu vou pegar 30% das ações, que eu tenho 100%, eu vou pegar 30% delas e vou negociá-las lá no mercado primário, né, que a gente chama, quando faz pela primeira vez, vou negociar na bolsa. Então, ele vai, submete ao processo da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta o mercado de capitais, e preenche lá os requisitos, né? Então tem que mostra os balanços, né? Tem que fazer lá um checklist lá com a CVM. A CVM vai ver, não, você pode. Então aí marca-se um dia ela vender lá, que aí a gente, de vez em quando a gente vê na televisão aí, né? Os caras lá batem o martelo lá e tal. Então é isso, é pior. Então é uma parte das ações da empresa que vão ser agora pulverizadas, né? Serão negociadas. Mais para frente a gente conta a história aí, como que surgiu, né, as ações. Então, por fim, gente, formamos que no caderno 2 abordaremos com mais profundidade os ativos financeiros. Então, o que eu preciso que vocês saibam, basicamente, é o que é uma atividade econômica, né? Essa questão aqui dos estágios é mais uma historinha que vocês já viram a vida inteira, é isso, né? Lá na história, né? Escambo, moeda. O que interessa para a gente é o terceiro estágio que a gente está vivendo, que é intermediação financeira, bancos, né? Trabalho, terra, capital, isso aqui é mais velho que minha serra, né? A questão da relação aí do que dos três entes, né? Família, tem que ter trabalho, tem que ter, da terra sai os produtos primários para serem transformados em produtos, e o dinheiro. Depois nós falamos o que é atividade econômica, né? Transação de bens e serviços, né? De uma determinada comunidade, no caso pode ser cidade, estado, na esfera que você quiser, país, né?
a questão da circularização da renda. Então, família, empresa, empresa, família, família, empresa, empresa, família. Dá uma passadinha pelo governo quando ele pega lá o imposto de renda nosso, né, que não faz nada, pega lá um pouquinho, mas sempre nesse ciclo aí. Então, pode ser afetado, pode ser esse ciclo, pode ser afetado quando, por exemplo, tem um desequilíbrio, né, aí na questão da transação dos recursos, seja eles por inflação alta ou retenção, né, por certos setores da sociedade. Vocês podem ver que o PIB do Brasil, ele, por incrível que pareça, teve aí nesse primeiro trimestre, né, uma elevação de 1,2, surpreendendo aí toda a economia do país, que estava prevendo 0,7, ainda mais nesse cenário de pandemia. Esse 1,2 ele é o mesmo valor que antecedeu a pandemia, então é como se a gente voltasse lá ao mês de fevereiro de 2020, né, como se nada tivesse acontecido. Olha, nós estamos agora igualzinho em fevereiro de 2020, vamos começar tudo de novo a brincadeira, né. Porém, então isso se vê, esse crescimento, se vê, o que é o PIB, né, é a diferença entre tudo que o país produziu menos tudo que o país gastou. Então, é evidente para ser positivo tudo que o país produziu. Aí você separa tudo que o país produziu nas esferas ali dos setores, né? Setor da indústria, setor do comércio, setor do agronegócio. E aí, a perna do setor do agronegócio é que puxou, alavancou fortemente, né? Que é a comida, né? E a gente sabe explicar isso muito bem, né? Aqui não parou. Foi um segmento que não parou e, aliás, muitos anos aí vem batendo recordes em cima de recordes de produtividade. Então, a atividade econômica, né, é nesse sentido aí. Aí a gente falou dos bens de capital, bens de consumo, nós estamos aqui no terceiro, né, bens intermediários, né, então essa distinção, essa conversa aqui está muito clara. O que são os agentes macroeconômicos? Tá? Família, governo, empresa, setor externo. O que é mercado? Né? Então, você não pega mercado, né? Onde é que está o mercado? O mercado central que você quer? Né? Não é isso, né? Então, vende produto, encontra as pessoas interessadas em comprar produto, serviço, né? Então, você pode ter um local fixo, como também pode ser virtual, né? E aí você tem as extremidades que atuam nesse mercado, que são os agentes superavitários, que têm dinheiro, e os deficitários, que precisam de dinheiro. Então, quando você vai no banco, você precisa de dinheiro, você é um agente deficitário. O banco é um agente superavitário. Aí nós falamos uma especialização, que é o mercado financeiro. Então, quando você recorre ao mercado financeiro, é para obter dinheiro para custo baixo, ou para poder comprar ativos, para poder render, ou para cobrir dívida. Aí nós temos os tipos de mercado: crédito, capital, monetário, cambial. Né? Crédito para pegar dinheiro emprestado, capital é para você adquirir bens duráveis, monetário, né, é para você realizar operações de curto prazo, né, cobrir buracos ali. Cambial, se você é uma exportadora ou importadora, você tem que trocar sua moeda para moeda ou do país que você está vendendo, ou depois, se está importando, transformar aquela moeda de fora para a sua. Por fim, você tem os ativos ou produtos, eles têm que ter uma liquidez, tem o risco, né? A gente está falando de quantas características, né? Quantas características dos ativos. Liquidez, se eles conseguem transformar em dinheiro rapidamente ou não. O risco, não se discute, né? Todo ativo, se você compra, eu vou comprar uma casa, beleza, onde é que você está comprando a casa? Está sendo perto ali eles estão falando que vai construir um viaduto. Não, mas eu acho que não vai construir, não, vai valorizar para danar. Aí vai, você compra a casa, né, bonita, cara pra caramba. Aí no mês seguinte começa a construção do viaduto. É claro que vai né, depreciar fortemente o seu negócio, né? Mas é um risco. Rentabilidade, capacidade de um ativo produzir juros, né? Ser rentável. Quando você coloca dinheiro na cadeia de poupança, você espera que seja rentável. Aí você senta e chora, né? Na hora que você põe o dinheiro na cadeia de poupança e vê lá. Inclusive, isso aí é um dos motivos que está na ação, viu, gente? Não sei se vocês têm muito tempo aí de trabalho, né? A turma que trabalhei desde 89 até 99, 2009, trem assim,
a rentabilidade do fundo de garantia era TR, né? A base era TR. Só que aí o que aconteceu? Eles zeraram o TR. Uai. Aí não, o seu dinheiro tem que ser remunerado. Então a turma está entrando na justiça, com certeza vão ganhar, e essa TR ela vai ter que ser trocada por algum índice de ajuste, né? Seja inflação, seja Selic. Então a turma que está entrando na justiça aí e que tem grandes chances, quase certas, de ter uma bolada aí de correção. Por fim, você tem os ativos de renda fixa, que nós já falamos, debênture, letra de tesouro, então são aqueles ativos que têm uma rentabilidade previamente estabelecida, e o contrário disso, quando você não tem a previsibilidade do que vai render, você tem os ativos de renda variável. E é isso aí, meus queridos e queridas, isso aqui que a gente tinha para comentar com vocês nesse breve encontro nosso aqui. Beleza? Dúvidas? Estou à disposição. Tranquilo. Tranquilo? Então tá, Sim. gente. A atividade eu deixei ela para vocês entregarem até quarta-feira, mas assim, tranquilaço, viu, gente? Pode. São 2 atividades lá, né, professor? Isso, são 2 atividades, mas tá tudo dentro do que nós conversamos aqui. Beleza? Tá bom. Com as pegadinhas ou sem pegadinha? Deixa eu só anotar os nomes aqui. A Brenda. Ô, Brenda, você aprendeu a dirigir, Brenda? Uai, a pessoa tem que aprender, né? Ó, quantos anos, ó. Ô, Brenda, eu não esqueço de você. Você sabe por quê, né? De quando você chegou com a Agora bola. eu tô só em home office, não tô saindo, então tá aqui, paradinho, né? Bonitinho em frente de casa, né? Ô, gente, pode contar, Brenda? Uai, você já contou pra todo mundo? Acho que todo mundo aqui já tá sabendo, né? E o pior é que cada vez que eu conto eu esqueço uma parte, a gente só aumenta, né? Eu tava assistindo, ia dar aula, né? Aí chega a Brenda com a mão toda suja, que trem todo. Eu falei, o que foi, Brenda? Não, professor, a caixa de marcha do meu carro estragou, né? Eu só consegui andar de primeira. Eu falei assim, Pior, não tava risco. engatando nada, não tava engatando reto, não tava engatando nada. Eu tive que abrir o capô, encaixei o negócio lá, que o trem deu pra ir embora. Aí ela foi e falou, o negócio não engata ré, não engata nada. Mas como é que o carro tá andando? Só conseguiu chegar no campus e na hora de sair, né? Foi só Deus. Aí eu falei, não, primeiro é chegar, né? Depois a gente pensa como é que ele vai embora, né? Ô, gente, eu não esqueço de você ficar disso. Depois a gente vê, professor. Depois a gente vê como é que volta. Ai, show. Eu já anotei aqui. Então tá, gente. Muito obrigado, viu? Qualquer Obrigada, coisa, professor. desculpa aí o equívoco aí de quarta para hoje, mas aí nós resolvemos dentro da semana mesmo, tá? E qualquer dúvida, qualquer ajuda, vocês podem me falar. E repetindo, as atividades estão externadas dessa semana até quarta-feira, mas tá tranquilo. Dentro do que a gente está falando aqui. Beleza? Tá legal. E aí as outras Tá joia, atividades vão ser daqui, digo, por exemplo, aí vai ser na quarta aula e a atividade interna no domingo, é isso? Aí eu sempre vou jogar 3 dias para frente. Então, por exemplo, as atividades da semana que vem, né? Uhum. Eu deixo para entregar também até na outra quarta-feira. E assim vai. Entendi. Então, isso aí eu vou levando até quando chegar na quarta semana, a última, né? Tá. Ela vai terminar 3 dias depois, por exemplo. Entendeu? Tá legal. Para não ter problema. Tá bom. Beleza. Então tá Valeu, jóia, professor. gente. Bom Muito repouso, obrigado. professor. Obrigada, Fico- professor. Boa noite. Boa noite. Boa Com noite, Deus, pessoal. gente. Boa noite.